E muito bem, muito boa tarde, boa noite, bom dia no seu horário que você está assistindo, mas está começando a partir de agora, ao vivo, através do grupo de comunicação BSTV, o Namir Informação Verdade, desta segunda-feira, de hoje, né? O Namir Informação Verdade especial de Carnaval. Nós vamos atualizar você com tudo que aconteceu na nossa Baixada Santista, na nossa região, em nosso estado e também, evidentemente, o que aconteceu no Litoral Norte, essa verdadeira tragédia que aconteceu no Litoral Norte. Aliás, as chuvas prejudicaram não apenas gravemente o Litoral Norte, mas até mesmo Peruíbe, que sofreu, se você for comparar, né, Sobrancelha, com o que já aconteceu quando chove em Peruíbe, Peruíbe sofreu, mas sofreu menos, né? Sofreu menos. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um balanço geral do que aconteceu neste final de semana de aniversário da cidade, de inaugurações de obras da cidade, de eventos que deveriam acontecer e não aconteceram. Vamos trazer em detalhes para você numa reportagem especial. Enquadra na mira. A semana de carnaval e aniversário da cidade trouxe alegria ao município de Peruíbe. Tivemos a reforma da escola Pastor Manuel Eustáquio Damascena, localizada no bairro São Francisco. Entregando mais uma escola que foi reformada e ampliada, né? É a 20ª que está sendo entregue desde lá de 2017, a gente investindo forte na educação, em reforma, em valorização dos nossos profissionais da educação e também na estruturação para que os nossos profissionais possam melhorar o ensino aqui do nosso município. Essa é uma escola que era bem pequena, com muitos espaços mal aproveitados e de qualquer maneira não atendia adequadamente o anseio da comunidade. Nós estamos no bairro São Francisco, mas essa escola atende desde crianças de lá do José Alves, que é Bananal, Bambu, Coçoca, temos muitos atendimentos aqui, né? E essa escola, ela estava precisando realmente de uma reforma e também de uma ampliação. Essa escola a gente teve ampliação de 3 salas de aula, sala dos professores, banheiros dos alunos, banheiros adaptados, reformamos a cozinha, reformamos pátio, reformamos as salas de aula antigas, reformamos secretaria, sala do direção, do coordenador. Foi uma reforma total, inclusive do ginásio de esportes. Então a gente está entregando hoje uma escola em condições muito melhores, que os alunos vão poder aprender muito melhor. Fizemos uma sala multimeios, que ele vai ter acesso a computador, a tablet, a telão, data show, todos os recursos, na verdade, tecnológicos que este aluno do século XXI precisa estar inserido. Já no período da noite, tivemos o início das festividades e comemorações, com shows de Gustavo Mioto e Tarcísio do Acordeon. Aniversário de Peruíbe e começou com eventos, é isso mesmo. Durante todo o carnaval, a partir do dia 17 até o fim do carnaval, evidentemente, nós teremos uma atração musical por dia. Aliás, hoje, por exemplo, são 2. Nós temos Tarcísio do Acordeon e o Gustavo Mioto, logo mais aqui nesse palco. É importante lembrar que os ingressos contaram com um jeito diferente de distribuição e venda. O pessoal levava 1 quilo de alimento e trocava por um ingresso. É evento, é ação social, é entretenimento e é aniversário de Peruíbe e nós estamos aqui para mostrar tudo para você. Até aí, o tempo já dava sinais de mudança. Embora não com tanta intensidade quanto o Litoral Norte, a chuva trouxe alguns problemas também a Peruíbe. No sábado, contando com a presença de autoridades estaduais, comissionados e alguns vereadores, tivemos, mesmo com o tempo ruim, a inauguração do novo parque turístico, que homenageia o ex-prefeito Benedito Marcondes Sodré. Ainda no sábado, o show da dupla Israel e Rodolfo foi cancelado por conta do mau tempo. E o domingo traria ainda mais desafios. O Guaraú sofreu com alguns problemas. Depois do ocorrido no Litoral Norte em toda a região com as fortes chuvas e avisos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Peruíbe também ficou atenta à questão.
Além do cancelamento de shows, de blocos de carnaval, nós tivemos, por exemplo, num primeiro momento, o cancelamento do acesso ao Guaraú por veículos de grande porte. Dito isso, estamos falando de ônibus, caminhões, enfim, veículos que exigem um pouco mais da estrada. Obviamente, o medo é de algum tipo de deslizamento. Essa medida é momentânea, começou hoje no domingo. Vamos ver até quando se estende. A previsão de tempo para segunda, terça-feira parece indicar uma melhora, mas ainda assim o poder público parece preocupado. Já alguns blocos e shows foram cancelados no domingo, sendo mantidas apresentações na Praça Flórida, o que animou quem foi curtir o bloco Sunset Holly e posteriormente o bloco Revoada da Diversidade. Por conta do tempo, vários eventos foram cancelados e bombou aqui a Sunset Holly. Sempre bomba, né? Mas dessa vez explodiu. Fala um pouco pra gente como tem sido a receptividade das pessoas com a Sunset Holly, que já se tornou tradicional, né, na nossa cidade. Bom, primeiramente quero agradecer a você, Kristen, e ao meu amigo pessoal, a BSTV, sempre estou acompanhando o seu programa lá, líder de audiência, sensacional. E assim, já são 8 anos, né, do projeto, desde 2015, fazendo aqui o Bloco das Cores, já se tornou tradicional na cidade, né? Hoje mudamos devido ao mau tempo, mas acabou dando certo, né? O pessoal veio pra cá, o espaço coberto, inclusive parabéns aí ao prefeito, ao secretário, o Edilson, né, de turismo, que abriu esse espaço aqui pra nós hoje. E é isso, é família, crianças, jovens, curtindo conosco aí o Bloco das Cores. Ô Cunha, o que você achou do calor do peruibense aqui? Bem, sou suspeito de falar porque Peruíbe mora no meu coração. Está completando 64 anos, né? Assim como nossa cidade também completou 64 anos. E é uma cidade que eu adoro vir, caloroso demais. Quero agradecer aqui, receber mais uma edição da Sunset Holly. Agradecer vocês, da Prefeitura do município de Peruíbe e a todos que participaram, os DJs, meu amigo Lion. E vamos para mais carnavais assim em Peruíbe. Muito obrigado. Na presença do secretário de Turismo do município de Peruíbe, o Edilson. Edilson, a festa extremamente planejada, o primeiro dia com shows incríveis, público presente, mas desde ontem nós tivemos essa dificuldade que São Pedro não quis dar uma trégua. Faz um balanço sobre o que precisou ser cancelado, o que não precisou ser cancelado e como vai funcionar na segunda e na terça-feira, que nós temos uma previsão de pelo menos alguma melhora do tempo, né? Cris, tem que fazer uma festa, mas uma festa bacana, uma festa com consciência e segurança. Então, nós tínhamos tudo planejado já, organizado desde o começo, desde 2 meses já, tudo planejado e organizado. Só que, como você falou, São Pedro não ajudou a gente, tivemos que remanejar alguns blocos. Então, a programação que nós tínhamos feita para hoje, nós reprogramamos para terça-feira. Por exemplo, o Bloco da Estação, que é tradicional, sai no domingo, vai sair na terça-feira, e outros como o Bloco das Crianças, enfim. O que nós tínhamos de blocos estáticos, eles estão acontecendo. Por exemplo, o Sunset Holly, que ele ia acontecer no palco do centro, nós trouxemos para cá por conta da expectativa de chuva e a gente tem que fazer o que eu falei, a festa com segurança para todo mundo. E a arena de shows é a mesma coisa, tá? Alguns shows foram cancelados, outros já foram remanejados, já tem uma data definida, outros nós estamos negociando ainda com a agenda dos artistas, você sabe que é complicado isso, então a gente tem que remanejar isso de acordo com a agenda dos artistas para poder realizar esses shows. Mas assim, num balanço geral, tá bem bacana, você vê que a festa tá cheia, a cidade tá cheia, o pessoal tá se divertindo e eu acho que esse é o intuito. Eu vou dizer que nós estamos com um saldo positivo, apesar dos pesares. E ainda se comparar com outras cidades que tiveram uma situação de chuva bem pior que a nossa, tá em estado de calamidade, Bertioga, por exemplo, nosso amigo de Bertioga lá, estão numa situação bem complicada, nós estamos bem confortáveis, simplesmente remanejando o evento e bloco de carnaval. Olha só, é importante avisar e deixar claro para os nossos amados telespectadores que os remanejamentos ficaram para terça-feira. Na terça-feira nós temos o Bloco das Virgens,
das Virgens não, perdão, o bloco da estação, que de fato vai acontecer amanhã. Eles fizeram esse remanejamento, eles toparam esse remanejamento. O bloco do Barão e do Cabeça, que também ficou para amanhã, terça-feira. Alguns shows foram reagendados, por exemplo, hoje, já no período da manhã já foi informado para todo mundo que vai virar um mini festival os shows na praia, né? O ambiente lá vai aproveitar o bom tempo e hoje a gente tem inclusive show do Israel e Rodolfo a partir das 9 horas, antes tem mais um show, depois à noite, se eu não me engano, é Sorriso Maroto hoje, né? Então, nós vamos ter a programação de shows e espetáculos normais aqui em Peruíbe já hoje e amanhã deve seguir. Hoje tem Me Leva Que Eu Vou também, que vai contar com a minha apresentação. Só respondendo para os telespectadores que podem achar estranho, né, que não tem imagens do Bloco das Virgens, e sabe que a BSTV todo ano cobre o Bloco das Virgens, né? Eu faço essa cobertura há pelo menos 15 anos. Este ano foi mudado o sistema de circuito de cobertura para frente. A gente que sempre mostrou todo o trajeto do Bloco das Virgens, que por sinal este ano não foi completado por motivo de intempéries, né, do tempo inclusive, a gente sempre ficou em cima do veículo cobrindo todo o caminho. No sábado eu recebi uma ligação de um dos dirigentes do Bloco das Virgens informando que não poderíamos ficar em cima do veículo fazendo o trajeto totalmente. Então eu optei por não cobrir o Bloco das Virgens, porque sairia muito do que a gente esperava e do que a gente tinha planejado de cobertura, né? Porque aqui não é igual a prefeitura, muitas vezes. O pessoal às vezes está acostumado com a zona que é a prefeitura, a televisão não. A televisão tem que ser minimamente organizada, né? E não é possível eu com 20 anos de carreira me sujeitar a algumas coisas que, desculpa, eu não faço. Eu faço lá, quando eu cubro o Bloco das Virgens, eu cubro inteiramente gratuitamente. Nunca cobrei R$1, né? Então, eu acho que a forma que a gente vai escolher de cobrir o evento cabe à televisão. E cabe a eles decidirem se eles querem ou não. Se no entendimento deles, eles queriam uma mudança, queriam que a gente fosse fazer do jeito deles, não tem problema, é só eles comprarem um canal de televisão e cobrir do jeito deles, tá bom? Ó, agora é hora do Na Mira do Esporte, daqui a pouco eu volto com a cobertura completa do que aconteceu no Litoral Sul com a Cíntia Cali e o Marcelo Bona ao vivo aqui. Coloca Rafael Tadeu e chama a vinheta do Na Mira do Esporte. Tá, e voltamos com o nosso Na Mira Informação Verdade. Agora é hora de fazer um rápido balanço do que aconteceu no esporte, meu amigo. Coloca aí o nosso querido Rafael Tadeu. Rafael Tadeu, primeiramente, muitíssima boa tarde. Como é que você está? Tô sem o áudio do Rafael. Aconteceu alguma coisa aí? Tá me ouvindo, Cris? Agora eu tô, perfeitamente. Estampa, Rafael, na tela. Deixa eu falar. Excelente tarde para você, Cristian Charles, Sobrancelha, toda a equipe da BSTV, aos nossos internautas e telespectadores. Segunda-feira de carnaval, estamos aqui firmes e fortes para levar informação com a BSTV. Ô Rafa, já faz um balanço rápido de como foi o fim de semana de futebol, que ao contrário de outros anos, esse ano teve futebol, né? Mesmo com o carnaval, né? Sim, os campeonatos rolaram, né? Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, o nosso Paulistão, enfim, os campeonatos, bola rolou. Durante a folia aí, a bola rolou, né? E tivemos o jogo aí do Santos, né? O Santos enfrentando a equipe da Portuguesa, o seu Santos, viu, Cris? 4-0, hein? Coisa linda, hein? Tá ressuscitando aí a equipe do Santos, tá aí o Santos, 4-0 e o Picacouve tá resolvendo, hein, Cris? 2 gols dele, hein? De bola. Beleza, hein? Eu já tinha falado que de bola, você não botou fé. Veio do Corinthians, né? Ajuda bastante. E o Lucas Lima foi destaque mais uma vez positivo, viu, Cris? Sim, que bom. Eu torço para que ele tá jogando bem. A imagem dele e dê tudo que ele puder pro Santos, que é o que o Santos merece. Ele falou que as desculpas dele estão sendo feitas dentro de campo para a torcida do Santos. Então ele está resolvendo, né? Dando as assistências aí. Ainda não fez gol, mas...
Tá ajudando aí com as assistências dos companheiros de equipe, né, Cris? Isso. Tivemos o Corinthians também ontem, viu, Cris? 3-0 Coringão em cima do Mirassol, com defesa, o Cássio voltando a pegar pênalti, viu, Cris? Ele sempre foi um grande pegador de pênalti, né? Tava merecendo voltar à grande fase, o Cássio. Você sabe que é um goleiro que eu gosto muito, viu? O João Paulo também, gosto muito do João Paulo, goleiraço do Santos, o João Paulo. São grandes goleiros aí, destaques do Paulistão. E o Cássio pegando pênalti ontem, né? E nessa pegada de pênalti dele aí, houve um contra-ataque que resultou no terceiro gol aí, com 2 gols do Roger Guedes e um do Maestro. Aquele que dá um jeito ali no meio de campo do Corinthians, Renato Augusto, viu, Cris? Esse é bom de bola demais. Esse é bom, hein? Esse joga muito, viu, Cris? Joga. Cris, amanhã teremos São Bento e São Paulo e Palmeiras na quarta-feira contra o Red Bull, né? Faltam só os dois paulistas aí para finalizar essa 10ª rodada, né? São Bento enfrentando a equipe do São Paulo e o Palmeiras enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino, viu? Perfeito. Ó, o Neymar sofreu uma fratura aí no tornozelo, viu, Cris? De novo isso? É na mesma região que ele sofreu na Copa do Mundo. Aí foi no jogo contra o Lille, na vitória do PSG sobre o Lille no francês por 4-3, né? O Neymar sentiu aí o problema no tornozelo, é o problema que ele teve na Copa do Mundo, né? Que ele ficou afastado de, acho que 2 jogos, se eu não me engano, na Copa do Mundo, né? 2 ou 3 jogos. E o Neymar sofreu novamente, segundo informações aí com os médicos do Paris Saint-Germain, de 3 a 4 semanas. Isso complica porque o Paris Saint-Germain tem um jogo de volta agora na Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique. Vai jogar lá na Alemanha e com o placar já lá atrás, né? Acabou perdendo de 1-0 na primeira partida lá em Paris, viu? E sem o Neymar. Perfeito. Temos também, Cris, a pré-Libertadores para os brasileiros nessa semana também agitado, viu? O Atlético Mineiro, representando o futebol brasileiro, enfrenta o Carabobo da Venezuela. Carabobo da Venezuela? É o Maduro, então. Voltamos aí? Voltamos? Viu? Carabobo, viu? O Carabobo é o Maduro. Da Venezuela, né, Cris? Isso mesmo. Quarta-feira às 9h30. E tem outro brasileiro, que é o Fortaleza. Vai enfrentar o Deportivo Maldonado do Uruguai. Lembrando que é a pré-Libertadores para esses dois times brasileiros. Também na semana, Cris, aí para sua alegria, o Santos enfrenta o Ceilândia, lá de Brasília. O jogo é quinta-feira, às 8 da noite. Lembrando que é partida de ida, hein? Venceu, beleza. Perdeu, abraço. Volta pra casa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cris, o Santos tá na mira. Tá amarrado. O Santos tá na mira aí já na aquisição pro Brasileirão. Contratar, precisa contratar, né? Que esse vexame aí no Paulistão tá feio. O Santos já tá atrás de um lateral, chama-se Júnior Caissara. Lateral direito aí que joga no futebol turco. O salário dele lá, Cris, é 650 mil por mês. Mas diz que ele quer voltar pro Brasil e aceita conversar, reduzir o salário. E aí, será que o Santos tem a bufunfa? Eu não sei não, hein? Melhor não, nunca nem ouvi falar desse cabra aí. Júnior Caissara, lateral direito. 600 mangos pro cara, tá de brincadeira, pelo amor de Deus. Joga no futebol turco, é coisa de louco. Ô Cris, no Palmeiras, o Palmeiras já conseguiu aqui 23.600 ingressos vendidos para o jogo de quarta-feira, depois do Carnaval contra o Bragantino, né? Lembrando que os ingressos aí mais baratos é de 60 até 130 reais. Lembrando que os ingressos vai ser disponível, né, à venda até o intervalo do jogo. Então, tem tempo ainda de comprar. Mas, 23.600 já promessa de casa cheia lá no Allianz Parque, que é meio alugado lá, né, Cris? É complicado. Não é deles, não. É do Maroon 5 e da Sandy O Palmeiras é Maroon 5 e Sandy Júnior direto. Ô Cris, o Palmeiras tem o menino Giovani, né, das categorias de base. Ele está sendo aí oferecido, né, quem quiser levar o jogador, só a multa dele é 332 milhões de reais, Cris. Meu Deus. O Ajax queria... O Ajax é muito. O Ajax queria levar de boa, sem multa.
Palmeiras falou, não, primeiro vamos resolver a multa, depois outros trâmites. O Ajax queria levar na boa, um abraço, queria levar na boa. 332 milhões de reais. É mole? Vai ver. Olha o que é dinheiro. Já o São Paulo... É business. Hoje o futebol é só cascalho, é só business. Ô Cris, o São Paulo... coisa de louco. Ó, no São Paulo, Cris, o lateral Igor Vinícius, o atacante Caio, seguem em transição para o gramado. Ainda é dúvida para a partida de amanhã, tá? Lembrando que o São Paulo deve entrar aí mesclado. O Rogério Ceni está com medo de perder alguns jogadores por questões de departamento médico. O São Paulo tem 12 desfalques. Então o Rogério vai trabalhar os caras que jogaram na última semana contra a Inter de Limeira e um pouco da reserva. Vai dar uma mesclada aí para poder garantir essa classificação para a próxima fase aí do Paulistão. Então, São Paulo com probleminhas aí, 12 desfalques. Time de Rogério Ceni que treinou nesse carnaval aí, visando para o jogo de amanhã. Já no Coringão, o seu Corinthians, viu, Cris? Meu Corinthians. O zagueiro Bruno Mendes, o seu Corinthians. O Bruno Mendes pode chegar aí num final feliz, viu? Mês que vem aí a diretoria vão conversar com os empresários, com o staff do atleta, né? O Bruno Mendes, o zagueiro aí, o uruguaio, pode renovar com o Coringão. A outra novidade do Corinthians, o Corinthians está de olho no menino chamado Christian Barletta. Sabe onde ele joga, o Christian Barletta, Cris? Onde joga? São Bernardo. É bom, eu sei que é, bom jogador. Bom jogador. Diz que o menino tá dando trabalho aí no Campeonato Paulista, deu trabalho para o Corinthians, e o Corinthians já abriu negociações aí, tudo indica que tá bem encaminhado aí o Christian Barletta, o jogador do São Bernardo. Que bom. É isso aí, Rafinha. Fechamos a lojinha hoje? Cris, fechamos? Fechamos a lojinha hoje, agradecer pelo carinho, lembrando que quinta-feira estaremos de volta, e a minha solidariedade a todas as pessoas aí com essa enchente, essa tragédia que teve, não só, né, no Litoral Sul, como também no Litoral Norte, viu, Cris? E parabéns pelo seu trabalho aí. Beleza, Rafa, obrigado, beijo no seu coração, beijo na família, tamo junto. Nosso querido Rafael Tadeu, agora no Na Mira, informação verdade na Mira do Esporte. A Cíntia e o Bona estão prontos? Olha só, tivemos uma verdadeira tragédia no Litoral Norte este ano. Até vou pedir, veja se eles estão bem no meio, bonitinho e tal, viu? Pede para eles se posicionarem no meio da imagem. Isto é um problema, enchentes e alagamentos é um problema que nós estamos abordando no Na Mira Informação Verdade já tem um bocado de tempo. Eu e Cíntia Cali, então, meu Deus do céu, a gente estuda isso há muito tempo. E o que nós vimos hoje ontem e o fim de semana inteiro é realmente trágico. São mais de 30 pessoas mortas no Litoral Norte. Várias cidades foram atingidas. Eu fiz uma lista aqui para não perder, né? O maior impacto: Bertioga, São Sebastião, Guarujá, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba, Santos também, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe também tiveram danos e prejuízos por conta dos alagamentos e da forte chuva que atingiu a região da Baixada Santista, do Litoral Norte, enfim, para conversar com a gente, bater aquele papo sobre este momento tão trágico para a vida da nossa região. Eu chamo aqui os meus amigos, os meus colunistas, eu já posso dizer que são colunistas do Na Mira Informação Verdade, Cíntia Cali e o Marcelo Bona. Eu tô no meio aqui dos dois para separar os dois se tiver qualquer problema aqui. Primeiramente, vamos começar com as mulheres, né? Vamos ser um pouco, né, Bona? Você é um cavalheiro, eu sou um cavalo, mas eu sei que você é um cavalheiro e você tá me ensinando a ser um cavalheiro, né? Então vamos começar com a Cíntia. Cíntia, notícias ruins, hein, para nossa região, né? E quando eu digo nossa região, embora a gente esteja no Litoral Sul, o que acontece no Litoral Norte impacta a gente aqui também, né, Cíntia? Boa tarde, Kristen, boa tarde, Bona. Infelizmente, né, em vez de a gente falar da fantasia, mais uma vez a gente está falando das chuvas. E essa chuva é histórica, volume de água que está acontecendo no litoral norte de São Paulo, mas com previsão de mais ou menos 100 milímetros a partir entre hoje e amanhã, porque ela está se deslocando para o sul
Então, nós temos que ficar em alerta aqui também. Ô Cíntia, é uma coisa curiosa, e daqui a pouco nós já vamos passar a palavra para o Bona, mas nos últimos, vamos pôr aqui, 5 anos, você tem participado do Namira Informação Verdade, e você tem dito o seguinte: olha, a coisa vai se agravar na nossa região. Nós vamos ter que, infelizmente, aprender a lidar com as enchentes e os alagamentos. Então nós estamos falando de várias... Aí nós estamos vendo diversas imagens. Aí é São Sebastião, se não me falha a memória. Mas aqui nós fizemos uma miscelânea de imagens que chegaram pra gente, dos nossos telespectadores desta região, mostrando o verdadeiro caos que eles estão enfrentando. Você saberia me dizer, Cíntia, em termos ambientais, o que está acontecendo com o mundo para que a gente chegasse nessa situação? Kristen, você usou a palavra certa, o que está acontecendo com o mundo. As mudanças climáticas, que infelizmente ainda são negadas por alguém, elas estão aí mostrando para que vieram, né? Para vocês terem uma ideia, quando foi... hoje a tecnologia é bastante avançada, né? Em relação principalmente a meteorologia. Só que assim, eles têm a previsão da vinda, eles conseguem ver a baixa pressão, a alta pressão, tudo aquilo que aparece quando a gente vê um programa de meteorologia. Mas eles não conseguem precisar o volume de água, né? E o que aconteceu em especial neste caso, que é o que vem acontecendo em vários outros casos. Quando chegou essa previsão, eles fazem uma média máxima e mínima. A previsão era de 250 milímetros num prazo curto, porque o problema é que está diminuindo. Esse volume espalhado é uma coisa, esse volume concentrado é outra, né? E por que houve esse aumento de 250? Foi para 649, lá em especial em São Sebastião. Inesperado, né? Imagine. Ela chegou e ela bateu e pegou uma baixa pressão. E pela nossa geografia, a gente tem uma barreira, literalmente uma muralha. Então ela bateu na nossa serra e voltou. Só que por que o estrago foi tão grande? Porque os nossos oceanos estão com de 1 a 2 graus Celsius acima da média normal. Então, isso explica bem as mudanças climáticas. E a falta de cobertura em muitos lugares, as moradias colocadas em lugares de risco, aí foi o conjunto perfeito para a tragédia, né? Então, assim, isso vai acontecer. Os volumes de água estão diferentes porque a temperatura está diferente. Temperatura dos oceanos. Então, dá diferença. Mudou a temperatura, muda a pressão atmosférica. Não é simplesmente, tá mais quente ou mais frio. Gente, isso aqui é um ecossistema. Tudo funciona como uma máquina, né? Então não adianta você falar, nós vamos viver com o novo normal. Isso é normal. O novo normal o que é? Volumes grandes de água em pequenos períodos de tempo. Isso vai acontecer. Como evitar isso? Aí o Bona vai ajudar a falar tudo, porque você precisa ter a previsão para você ter a noção do que fazer, como fazer na hora que acontece, como nos preparar e, principalmente, acreditar que as mudanças climáticas, o desmatamento de matas ciliares, gente, isso é real. Nós precisamos de fiscalização e respeito ao meio ambiente. Não é mais uma questão de ser eco-chato. É uma questão real. Nós ficamos 4 anos, 4 anos em total abandono, onde nós não tínhamos nada que prevenisse. E nós tínhamos uma liberação geral do meio ambiente. Está aí. No mínimo 36 mortes. Hoje é lá em São Sebastião. Amanhã é aqui. E sabe o que pode acontecer? Parece muitas vezes que só acontece com os outros. Pode acontecer conosco,
com familiares nossos, amigos nossos. Então tem que parar de negar e começar a olhar. E nós temos aqui uma coisa crônica, Kristen, que nós falamos desde do que você falou há 5 anos atrás, que é a nossa Serra da Jureia, e a gente não quer entrar para os noticiários estaduais, nacionais e mundiais como uma tragédia, e sim como uma beleza que ela nos proporciona. E a gente vem alertando, mas as pessoas não estão enxergando. Não sei o motivo, mas espero que aconteceu aqui do lado dos nossos irmãos do litoral norte. A gente não precisa esperar acontecer com a gente aqui. Daqui a pouco vou falar uma visão que eu tenho disso para valorar ainda mais o nosso debate hoje, mas nós temos aqui também uma pessoa que tem uma experiência muito grande nesse tipo de coisa, inclusive foi treinado para isso, que é o nosso querido Marcelo Bona, né? Tem uma história militar, uma história no Corpo de Bombeiros, é um militante da causa e ele sabe também o sofrimento que essas pessoas estão passando. Eu queria pegar, Bona, você por um outro prisma. Nós tivemos já na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira, diversos avisos que a nossa região, assim como o litoral norte, ia sofrer com o impacto de chuvas fortíssimas. Esperávamos 200 ml, o que seria já um caos, um absurdo, dada a circunstância da falta de estrutura da nossa região, né? Do enfrentamento das enchentes e dos alagamentos, que já é um fracasso esse enfrentamento aqui pela nossa região. Nós já provamos que somos incapazes de lidar com essa questão, de que não temos governantes que pensam essa questão com alguma inteligência. Já existiu o aviso. Só que, de repente, chegou-se com 600 ml, ou seja, era assim, passou muito do esperado, mas muito do esperado, ou seja, não dava para prever. A primeira coisa que eu falo, Bona, será que a tecnologia precisa de uma atualização para a gente, de alguma forma, tentar chegar a esses números? E como é a preparação do pessoal que precisa atuar numa situação como essa? Por exemplo, o pessoal que foi ajudar o pessoal nas encostas, o pessoal soterrado, aquela região de desmoronamento. Como eles se preparam para isso? Porque vamos lá, chegou o aviso de 200 ml. Eles se prepararam para um cenário, de repente chega esse. Como enfrentar isso? É com você, Marcelo Bona. Boa tarde, Kristen. Boa tarde, Cíntia. É bem dito o seguinte, Kristen, a gente não sabe nunca onde vai acontecer. A gente sabe que tem as ocorrências climáticas, mas a gente nunca sabe o município que vai ser atingido. O que os municípios precisam é o quê? De uma preparação, né? Tá antecipando aos fatos aí. Até mesmo porque a gente nunca sabe quando vai estar acontecendo no nosso município. O que eu entendo por preparação é principalmente a preparação junto à comunidade, né? Aos bairros. É por isso que é importante o papel da Defesa Civil em estar treinando essa população para esses tipos de ocorrências. Porque a gente tem que entender que o próprio Corpo de Bombeiros, a própria Defesa Civil são órgãos atuantes em casos de desastres. Mas a gente também tem que entender que às vezes os locais atingidos, eles ficam totalmente isolados. E quem vai acabar dando o primeiro atendimento ali vai ser a população. Então, enquanto a gente não nortear a população para esse conhecimento, para como deve ser feito esse atendimento inicial, a gente vai perder muito, né? Então é importante, primeiramente, isso, que a comunidade, que os bairros sejam treinados para esses tipos de catástrofes, até porque a gente nunca sabe quando vai estar acontecendo. E claro também, Kristen e Cíntia, é importante, como já existe a nível de estado de São Paulo, o próprio Corpo de Bombeiros ele tem um grupo especial para atender esses tipos de ocorrência, como a Defesa Civil também a nível de estado tem o seu grupo. Seria importante que os municípios da região se juntassem, informasse até mesmo como se fosse um plano de atendimento mútuo, onde todos os municípios, aqueles que puderem se disponibilizar para estar ajudando o município atingido. Isso é importante. Então a gente tem que trabalhar
com ações antecipadas. Antecipar para onde vão ser levadas essas vítimas, para onde vão ser levadas as pessoas desabrigadas. Tudo isso é importante, porque quando a gente deixa isso para decidir em cima da hora, com certeza essas pessoas vão sofrer. Porque eu sempre falo, a gente tem que tem que passar a entender essas pessoas. Imagina você estar dentro da sua casa, de repente sua casa ela é totalmente alagada, você é tirado da sua casa e simplesmente é jogado num espaço. Normalmente esse espaço é uma escola, não é preparado às vezes para isso. Então você já saiu da tua casa, foi levado para um local e ali você não sabe nem como você vai viver por um tempo naquele local. Então por isso que eu falo, é sempre importante a gente estar se antecipando, fazendo estudos, levantamentos, separando locais próprios para serem abrigos provisórios, mas isso decidido anteriormente e principalmente, como eu sempre falei, treinando a população. É a população que vai estar frente ao desastre primeiramente. Antes de eu trocar minha palavrinha aqui, eu quero mandar um beijo pro pessoal que está nos assistindo hoje fora de horário, que hoje o pessoal está acostumado com a nossa audiência sempre às 7 horas ao vivo, e hoje nós fizemos essa mudança, mas foi só por hoje, tá? Eu quero mandar um beijo no coração do Danilo Santos, Leonila Maria Conceição, que está com a gente, o Douglas de Abrantes, marido da nossa querida Adeilza, que abriu uma loja de peças de veículos. Beijo no coração. A Geise Alves, que faz os amigurumis maravilhosos e lindos dela lá. O Eduardo de Souza, a Meire Zanini Dias, o Edson Dias está com a gente aqui. O Edson é uma pessoa maravilhosa. A Chauane Lolo, Ana Maria, o Coimbra Moa está aqui com a gente. A Kellen Pires, a Tainara Félix, família Félix está sempre aqui com o nosso Namirão. A Roseli Freitas, o Ednilson Peixe, o Malcom Luciano, o João Andrade também está com a gente, a Ana Lúcia, Edilene Rô, a Estela Biral Miranda, a Inês Nico, que vende almoço aqui, se eu não me engano é isso, a Mayra Isabel, lá do Clube de Bote, a Isa Schneider, beijo, viu, Mara? O Alexandre ST, Marcelo Valéria Riga, a Luciana professora, a Rita Michelon, Alan Júlio, Tainá, gente, é muita gente. A Suzana Bona, gente, é muita gente assistindo. Não dá nem para dar um abraço para todo mundo, mas eu quero mandar um beijo para Luciana Felipe, que é professora do SEJA de Peruíbe. Olha só, a primeira coisa que eu queria fazer, antes pode falar, Cintia, por favor. Não, só completando o que o Bona falou, que é extremamente importante. Uma das coisas que você já ouve no pessoal é o seguinte: nós temos que preparar. Vamos fazer um comparativo, vai com o Japão, que é uma região onde é conhecido como Círculo do Fogo por causa das questões de deslocamento de terra, terremotos, tsunamis. Lá é feito um treinamento com a população, como o Bona pode explicar muito bem quando se tem o treinamento de incêndio. Porque assim, hoje eu estava vendo uma pessoa falar na televisão dizendo o seguinte: você tem que explicar para a população, inclusive, ela tem que saber quando começa a acontecer, primeiro, os sinais, segundo, o que retirar e levar com você, como ajudar. Tudo isso precisa partir de um treinamento. Verdade. As cidades precisam disso. Outra coisa importantíssima: como alertar que isso vem acontecendo. Eles viram a princípio que usavam o SMS, o WhatsApp, tudo bem. Não falhou, porque no momento que houve o primeiro desmoronamento, se perdeu, as fibras óticas e perdeu a comunicação. Não tinha mais sinal. Então, treinar a população até por ter algo sonoro, que alguém que está treinado lá dentro possa fazer isso. Então, assim, as prefeituras, junto com o que o Bona falou, São Paulo é um exemplo nessa parte de treinamento, mas as prefeituras têm que estar junto com eles, né? E o governo federal entra nessa hora também, e a gente sabe que ele está amparando. Então, assim, se você olhar essa tragédia, apesar de anunciada, ela mostrou a velocidade do Estado de São Paulo,
a importância que foi o prefeito, a importância que foi o governador e a importância que foi o presidente. Eu, antes de entrar aqui, estava vendo isso, como é importante a população estar unida para um só objetivo. Gente, não interessa mais nada. Todos estão fazendo um papel extremamente necessário e vai dar resultados. Infelizmente, já sabemos que 36 pessoas não poderão ver isso, entendeu? Mas nós temos o pré, o durante, que aí eu acho que as nossas forças, principalmente militares como bombeiros, são um exemplo. A nossa defesa civil também é muito boa. E o pós. O pós é importante. Olha a Petrópolis, gente. Continua num estado de calamidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, tem que parar de achar. Aí eu vou numa crítica política. Me desculpa, Kristen, mas eu tenho que fazer. Tem que parar de achar que tragédia traz voto. Isso passou do tempo, cara. Passou, porque morto não vota. E essas tragédias tendem a levar à morte. E outra, população não é uma cesta básica, não é um barquinho que vai chegar aí na hora da tragédia. Não é um marmitex, né? Um marmitex que vai resolver o seu problema. Então eu chamo também, nós tivemos agora muito forte o Executivo Unido, os três, Prefeitura, Estado e Federal, estão unidos. Todo o staff de secretários, de ministros estão lá, unidos por uma causa. Mas está na hora do Legislativo também começar a olhar. Porque o Legislativo é que aproveita Ô, situações como essa porque acha que dá voto. Me desculpa politizar, mas eu tenho que falar. Eu quero até entrar nessa questão política também, sua, e depois a gente pede pro Bona falar aqui. Mas antes de começar minha fala, eu queria ler uma postagem hoje do governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Decretamos há pouco, em edição extra do Diário Oficial do Estado, né? Isso foi logo no período da manhã. Estado de calamidade... Isso não foi no domingo já. Estado de calamidade pública por 180 dias para ações emergenciais a 6 municípios severamente afetados pelas chuvas: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, seguindo trabalhando firmes para assistir a todos. Eu queria aqui, pode voltar para mim, daqui a pouco a gente volta para esses insertos que são imagens assim, que choca qualquer um. Eu queria primeiramente dizer, como um crítico que sempre fui, né, eu sou um pouco daquele pensamento que ai governo sou contra, né? Durante muitos anos eu fui partícipe disso e eu procuro ser até hoje, com um pouco mais de moderação e cabeça mais arejada, mas eu acho que o papel da imprensa é ser oposição, né? Mesmo que esteja bom, a gente tem que ser oposição. Não dá para imaginar uma imprensa que fica, o presidente é maravilhoso, o prefeito é maravilhoso, o vereador é maravilhoso. Não dá, né? Como que é, Sobrancelha? Né? Passando pano, é isso daqui, ó. Fica aqui, ó. Nego passando pano. Eu não passo. Hoje eu tenho relações até boas com alguns governantes a nível municipal, estadual e federal, mas nunca deixo de criticá-los quando necessário. Eu fui um crítico severo durante o período eleitoral do senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Eu, inclusive, disse que o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, ele era um carioca que estava vindo para o estado de São Paulo. Eu cheguei a achar que o governo do Tarcísio de Freitas seria trágico, né? Não que não possa ficar, mas o que ele apresentou nos últimos, pelo menos nos últimos 50 dias, vamos pôr assim, olha, é promissor. Neste momento de tragédia, ele não tirou sarro, não ficou com falas idiotas, não ficou com brincadeira. Ele agiu como um estadista, para dar tranquilidade para as pessoas. Quando o governador, ele antecipa o estado de calamidade num lugar que está nesse estado, ele está facilitando aos municípios atingidos acesso rápido e célere a recursos financeiros para que deem um mínimo de dignidade para quem está desassistido. No ano passado nós pegamos uma tragédia no sul de enchentes e alagamentos que um amigo nosso aqui
perdeu filha, os 2 filhos e a esposa. Ou seja, imagine como está a cabeça dessas pessoas. Então, eu queria dizer aqui, primeiramente, justamente parabenizar o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que agiu como estadista. O Lula, agindo como estadista, a gente já viu ele em outras tragédias, não é novidade, né? Ele é um presidente experiente, não é novidade. Agora o Tarcísio Gomes de Freitas, já te passo a palavra, Bona. Eu tenho que dar a mão à palmatória. A forma que ele agiu hoje, às 8 da manhã, no Jornal da Globo, e o posicionamento dele é posicionamento de governador que sabe o que está fazendo, de que é líder, que não está lá para brincadeira. Ponto 1. Outro ponto, eu vou politizar sim. Gente, olha, a Cíntia sabe, me acompanhou em 2 campanhas eleitorais. Eu tive a sorte de ser um dos vereadores mais votados da cidade e não entrar. Sorte ou azar, depende, né, do ponto de vista. E eu posso falar aqui com tranquilidade. Desde 2016, quando eu disputei a primeira eleição, no meu planinho de governo lá, como vereador, né, no meu plano de atuação, e não de governo, mas de atuação, eu sempre coloquei a necessidade de termos uma comissão permanente de estudos de impactos de chuva e alagamento. Para várias coisas, para criar uma estratégia para este momento, para ter um estudo técnico bairro a bairro de quais são as necessidades de cada bairro, para que encontre-se de alguma forma uma solução pública para isso, né? Para que se discuta orçamento para isso. Cara, e desde 2016 até hoje, eu ganhei a eleição e não levei. Mas mesmo assim, nenhum vereador teve a pachorra de pelo menos copiar a ideia e montar uma comissão de estudos de impacto de chuvas e alagamentos permanente. Aí, Deus me livre, acontece uma tragédia dessa, o município não sabe como lidar. Não tem estratégia para lidar. E aí, mas eu não sou Dom Pedro, desculpa. Nós estamos há 5 anos falando desse tipo de tragédia que pode acontecer. Existem estudos que apontam que a cada 3 anos a nossa região vai passar por alagamentos desta proporção. Então o governante que não foi estudar o assunto não tem a mínima condição. Eu fiz uma pós-graduação em cidades inteligentes, Cíntia. Eu fui estudar como Paulínia, como Salto enfrentam as enchentes e alagamentos. É com tecnologia, gestão pública e seriedade. Mas me parece, pode voltar para mim, e aí eu passo para o Bona a palavra. Me parece que os nossos governantes estão mais preocupados em inaugurarem pista de skate do que necessariamente resolver o problema de enchentes e alagamentos. Com você, Bona. Eu queria complementar a fala quanto ao governador Tarcísio, uma coisa importante, Kristen. Eu me lembro aqui que alguns programas anteriores, nós comentávamos muito aquela situação das câmeras que os policiais militares usavam. Eu me lembro bem que, na época, o próprio candidato Tarcísio, né, na época, falava que deveria tirar essas câmeras, aquela situação toda, que ele achava adequado não existir as câmeras. Hoje, o Tarcísio é o nosso governador, e eu vejo assim interessante que hoje ele quer que os policiais permaneçam com as câmeras. Então, o que mostra isso? Isso mostra um político que hoje, dentro de um cargo, ele consegue escutar outras pessoas que têm o conhecimento relacionado ao fato. E ele muda a sua opinião e fala, não, então se é importante, então vamos permanecer com as câmeras. Isso é importante para o político, porque não é sempre que você tem a razão, você tem que escutar outras pessoas. Então eu acho que falta um pouco de humildade que os nossos políticos estarem fazendo isso. Então o Tarcísio, ele deu um exemplo aí para muitos políticos, que a gente não é 100% o dono da razão. E quanto às enchentes, Kristen, eu acho também importante isso que você falou, tem que ser levado mais a sério. Existem medidas, sim, que a gente pode até... Ninguém sabe o momento que vai chegar a chuva, mas a gente pode, sim, se antecipar os fatos. Isso já foi falado aqui. As ações que podem ser feitas, e essas ações geram resultados, com certeza, né? Então é importante que tanto o Legislativo, Executivo, juntem com os órgãos de apoio, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e estabeleça um plano de ação
para quando a gente tiver situações como essas. Olha só. Estão mandando o nosso zap aqui, ó. Ó, presta atenção. Esses agentes que assinaram são operacionais. Ó, deixa eu ver o que é isso daqui. Mandaram aqui pra gente da estrada do Guaraú. Na data do dia 19 do mês de fevereiro, em monitoramento da Serra do Guaraú, a equipe da Defesa Civil, composta pelos agentes, identificaram visualmente fissuras na estrada da Serra, lá do Guaraú, tá? Bem como descolamento de material da parede do talude e escoamento em abundância de água da cachoeira por cima do talude de barro, ocasionando erosão do mesmo. A equipe da Defesa Civil notificou o coordenador Ricardo Sobral de Oliveira, que esteve presente no local, e constatou a veracidade das informações. Isso é em Peruíbe, nós estamos falando da estrada do Guaraú, tá? O coordenador, em conjunto com a equipe, recomenda o estreitamento da via, a restrição de veículos pesados, a instalação de siga e para, evitando assim um acúmulo de veículos sobre o trecho em obras, bem como o cumprimento do decreto 4.881 de 2020. O Ricardo Sobral assinou aqui. Aí, essa pessoa que mandou falou o seguinte: esses agentes que assinaram são operacionais e não fazem ideia do que estavam fazendo. Esse pessoal da Defesa Civil da cidade são agentes operacionais que estão em desvio de função. O certo seria a Defesa Civil do Estado avaliar. Simplesmente uma tragédia anunciada. Eu não entendi uma coisa aí do Guaraú, e aí talvez a Cíntia e o Bona tenham uma precisão melhor para me responder. Aliás, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, é uma área que eu também conheço, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que vocês vão ser mais incisivos que eu. Rapaz, uma pista com riscos notórios e visuais, como os próprios agentes atestaram, você proíbe a subida de caminhões e ônibus e não de carros. Quando eu estava gravando uma passagem lá, os carros estavam subindo. Ô Bona, é exagero meu dizer que se está em risco, se tem fissuras visuais, que no meu entendimento, quando nós temos fissuras visuais, significa que a coisa avançou num estado gigantesco. É exagero meu em dizer que até que se tenha uma nova análise do estado, não sobe e não desce ninguém. Começa com você, vai pra Cíntia logo em seguida, rapidamente, que nós estamos no fim do programa. Sim, não, concordo. Fecharia a estrada, né? Agora é importante, Cristian, que a gente entenda o seguinte: em São Paulo eu atuei muito em ocorrências desse tipo, e uma coisa eu posso te falar: o primeiro a ser acionado para o local é um engenheiro, tá? Isso é importante. O operador, ele pode dar o que ele está visualizando, mas é importante que seja acionado engenheiros para o local para uma avaliação. Até mesmo, como eu falei, se interrompe e se aciona o setor de engenharia para estar indo até os locais engenheiros para estar dando realmente o que está acontecendo. Então, isso que foi relacionado, o que o ouvinte falou, é uma verdade. Foi o agente ali que visualizou, muito bem. Só que ele acha que deveria ter partido para mais e ter realmente fechado a serra, né? E acionado o setor de engenharia aí, que é parte da Defesa Civil, né? A Defesa Civil, ela tem que ter os engenheiros para estar fazendo esse tipo de avaliação. Ô Cíntia, eu exagerei, Cíntia? Você acha que eu exagerei aí no meu posicionamento em achar que tinha que fechar tudo até ter uma posição mais completa do problema? Não, você pegou de leve, porque isso tem que estar fechado há muito tempo. Deixa eu só complementar uma coisa rapidamente, depois eu falo esse negócio do Guaraú. Essa história que foi colocada do nosso governador, eu gostaria muito, principalmente para a população de Peruíbe, entender que o que interessa, a gente torce a favor. Eu fui uma crítica, fiz campanha contra, até porque sou de partido que era contra, e hoje, como você, bato palma, está sendo feito um governo muito bom. E eu vou dizer só uma coisa, e o Bona sabe muito bem o que eu vou falar. A gente que está aqui no chão da fábrica, que pensa nas instâncias, né? Prefeito, governador e presidente, o que faz engessar a gente é a insegurança se o superior vai nos ajudar. E isso faz com que na hora da ação a gente até trema um pouco,
né? E se você tem um governo federal agindo, você tem uma garantia, nós vamos ter um governo estadual também em parceria agindo, isso vai facilitar aos municípios. Então, para de xingar porque um é outro e vamos torcer e rezar para que, como disse o Lula na entrevista, vamos rezar porque tem chuva pela frente, né? Outra coisa em relação ao Guaraú. Kristen, você é prova. Eu falei na sua frente ao prefeito dessa cidade, quando teve o primeiro acidente no Guaraú, na estrada do Guaraú, que era tragédia anunciada e que os volumes iam aumentar. Eu obtive respostas que não vêm ao caso aqui, porque são muito tristes. E é o que você falou. Visivelmente, o Bona, ele é um técnico no assunto. Por que o Bona não é acionado? Porque ele não é amigo do rei? Sabe, tem que parar com isso. Tem que, até a primeira desgraça. Será que você quer ver um morto? Desculpa o termo. Entendeu? E outra coisa, a quantos a gente anuncia e pede? Não pode subir ônibus para lá, gente. A gente está com uma areia movediça embaixo da serra inteira. Entendeu? Ela está muito úmida. Ela não está sendo protegida. Ao contrário, você tem muito desmatamento. Mas eu não vejo desmatamento aqui. Não interessa, você tem invasão no Guaraú e é efeito dominó. Entendeu? Então, caminhão nunca deveria ter subido. O Bona pode falar melhor que eu. Entendeu? O impacto desse peso. E agora, não é o carro em si, dependendo do caso, faz o siga e pare, que é o que está acontecendo na Tamoios agora, né? Mas o volume de carros está anormal porque nós estamos no carnaval. Então o peso é o mesmo do deslocamento de um caminhão ou de um ônibus. Então assim, falta. E outra coisa que eu vou fazer, a última crítica para terminar, é o seguinte. Fevereiro é mês das chuvas. É verão. O carnaval por si só é a maior festa brasileira, onde ela movimenta milhões de pessoas que querem ir. Eu não consigo entender, Kristen, por que, para juntar com o aniversário da cidade, trazer shows maravilhosos. Eu não estou reclamando do show da cidade, eu quero muitos shows na cidade. Mas numa época de chuva, numa época onde você pode deslocar isso para outro mês, entendeu? E fica mais fácil. Então o que aconteceu? Eu ouvi o Edilson, secretário, um pouco antes, eu estava te acompanhando no Facebook, dizer, nós ainda estamos em saldo positivo. Nós não estamos em saldo positivo. Primeiro que não dá para estar em saldo positivo sabendo que já tem 35 mortos aqui do nosso lado. Entendeu? E segundo, desloca um, desloca outro, não sei o que, e termina bloquinho e não sei o que. Não tá. Existe sim o inevitável acontecer. Mas então assim, para de achar que a gente está melhor que os outros. E lembrando, a gente está em risco, o Bona sabe, podia falar. De hoje para amanhã está previsto que está deslocando para o sul, para o Paraná, e a gente pode ter 100 milímetros de água num solo encharcado e perigoso. Então, nós não estamos livres de uma tragédia aqui, não. Cíntia, não estou desejando. Cíntia e Bona, nosso programa chegou ao fim. Eu não tenho palavras para agradecer vocês que foram convocados de última hora, esperaram. Para você ter ideia, eu tô numa fome desgraçada aqui, essa é a verdade, né? Você também, imagina, o Bona também, né? Eu quero agradecer vocês, eu quero que os governantes entendam que quando a gente critica, a gente aponta, nunca é de um jeito ruim, é sempre propositivo, né? Eu imagino o seguinte, lá em São Sebastião, tinha um casal de enfermeiros, né? Eles estavam fora do ponto de risco, mas quando a tragédia aconteceu, eles se voluntariaram para ajudar e atendeu gente pra caramba. Na última semana, nós tivemos um engenheiro, o menino Caio Lima, né? Foi concorrente meu, ele tinha a TV Connect, mas daí a gente esmagou ele em audiência, né? Quando a TV que ele gerenciava, ele fechou a TV. Mas menos mal, né? Antes ele do que eu. Nós temos o menino Caio Lima, que é engenheiro e ganhou um cargo público
há poucos dias, cargo público esse que nós vamos pagar a mamata dos camaradas, né? É a mamata dos camaradas, assim, vamos lá. É um dinheirão que eu vou pagar, Bona vai pagar, o Bona vai pagar e Cíntia vai pagar. Porque nós somos contribuintes, bem ou mal nós somos contribuintes. O senhor Caio Lima já poderia ter feito a médiazinha dele, nem que fosse por interesse eleitoral, e no dia ter ido lá no Guaraú já dar uma olhada como engenheiro no estado da estrada, né? Nem que fosse para ligar e falar, olha, eu sou um técnico da área, aqui é risco, vem alguém do estado e tal. Mas a gente entende como é que é o jeito clássico e antigo de se fazer política, né? Não é... Eu não vejo de agora, viu? Eu vejo isso daí já de vários outros, né? É sempre assim, né? Opa, vamos trazer os inimigos pro lado, né? Para virar amigo, né? E meu falecido pai, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: política sempre se trata, no final das contas, de vingança, né? Eu espero que chegue um dia do povo se vingar nas urnas de todo mundo que faz mal para eles, né? Que usa a tragédia deles para ganhar votos. Porque a Cíntia, ela foi brilhante, né? É triste quando as enchentes, o camarada vai entregar marmitex, faz de bote e usa a enchente e a tragédia dos outros para ficar batendo foto de Facebook. Teve um dos palhaços desse que fez isso numa enchente de Peruíbe, e esses dias, inclusive, ganhou uma homenagem na Câmara. Então você veja o Estado. Eu chamo essas pessoas de urubus da morte. Depende da morte e da tragédia para fazer algum tipo de política, porque qualidade técnica para resolver o problema não tem. Então espero que o povo tome vergonha na cara, acorde, em algum momento pegue esses infelizes e chute o rabo para bem longe, que é o que esses caras merecem. Ô Bona, estouramos o tempo. Beijo pra você, beijo pra Cíntia. Até amanhã, se Deus quiser. Quem sabe amanhã a gente não continua esse assunto, que é muito importante. Tchau, tchau. Vocês me perdoem o linguajar chulo, eu geralmente não tenho paciência quando eu vejo tragédias que são anunciadas como esse tipo de tragédia. Nenhum dos municípios atingidos por essas enchentes e alagamentos contam na Câmara de seus municípios com a Comissão Permanente de Estudos de Impactos e de Alagamentos. Ou seja, se eles precisassem chegar para o presidente hoje e falar, olha, custa X para resolver o problema, eles não teriam projeto nenhum. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, tenho absoluta convicção que ele há de querer. Tchau, tchau.